Paz do Senhor. Amém. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Pedir para que os irmãos abram a Bíblia em João. Glória a Deus. Capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16, 17 e 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Depois Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, o versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E também Efésios, capítulo 5, versículo 18. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Louvamos a Deus. Mais uma vez, o servo já orou, mas nós estamos confirmando agora, orando novamente, gratos ao Senhor a tua palavra. Senhor, a tua palavra, ela fala conosco todo o tempo. O Senhor fala conosco todo o tempo. E nós te louvamos, ó Pai, por causa do Consolador Espírito Santo, que o Senhor enviou para ser direção, para ser a força, para podermos clamar em prol do Senhor através do Espírito Santo, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor por tudo nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Nós podemos estar sentados. Eu não comentei nada que pregaria sobre o Espírito Santo. Os louvores foram voltados, para o poder do Espírito Santo. E um dos louvores que eu sempre gostei muito de cantar, e que fala muito sobre o Espírito Santo, é Eu Navegarei no Oceano do Espírito, E quando o Gabriel começou a cantar, eu até tinha pensado em pedir para cantar, e não pedi. Então, quando ele começou a cantar, eu falei: o Senhor está confirmando a tua palavra através dos louvores, que o Senhor está querendo falar conosco sobre essa graça, essa bênção gloriosa, esse consolador que o Senhor deixou para nós, através da subida de Jesus. Ele mandou o Consolador, e o Senhor veio confirmar. E eu li esses 3 versículos para que falou muito comigo esse
outro versículo que está em Efésios 1, né? No capítulo 1 também, eu estive lendo, que é o versículo que eu acabei de explicar. E também eu quero falar um pouco sobre o pecado, sobre o terceiro versículo que eu li, que o salmista fala que não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E essa colocação não é um palpite que ele estava dando, não é uma opinião, mas ele estava afirmando, né? Enchei-vos do Espírito Santo. E durante a semana, então o pastor falou assim: você já preparou? O que você quer pegar? Eu falei: não, estou perdido. Eu fico tentando sentir que o Espírito Santo me traga um assunto, né? E tinha dois assuntos ali na minha cabeça e eu olhei e falei: não, Senhor, eu preciso falar do Espírito Santo, porque eu preciso buscar o Espírito Santo. Então, se eu pregar sobre o Espírito Santo, eu vou estar me colocando na minha cabeça sobre esse assunto. Então, eu procurei, né, na palavra do Senhor sobre o Espírito Santo, que nós precisamos dele todos os dias. Quando Jesus caminhava pela terra, ele tentou explicar muito, por algumas palavras ali para os discípulos, sobre a crucificação, sobre a partida de Jesus, né? Eles não conseguiam captar muito aquilo, mas após a morte, eles viram a morte de Jesus, eles passaram a entender tudo aquilo, e Jesus passou a dizer que ele voltaria para o Pai, né? Que eles começou: mas Jesus, o que nós vamos fazer? Então aí vem essa explicação: eu não os deixarei órfãos. Só que quem entendia isso? Aqueles que tinham já buscado conhecer a Jesus. Aí Jesus fala que é para aqueles que foram chamados, é para aqueles que vão para o altar do Senhor, é para aqueles que procuram chamar Jesus para perto. Esses entendem que estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Em muitas coisas, quando Jesus falava em parábolas, né, ele falava: só está entendendo aqueles que já conhecem Jesus. Então o Espírito Santo, ele disse que Deus o mandaria para ser o Consolador, para ser a nossa direção. Eu fiquei me perguntando quantas vezes, em todos os dias ou em todos os momentos, nós nos vemos diante de problemas, dificuldades, barreiras, e esquecemos que nós temos um Consolador, esquecemos que nós temos o Espírito Santo. E eu acredito, como dizem muitos pregadores, que a Bíblia fala que ele entristece. Por quê? Porque nós deixamos ele de lado, né? Nós deixamos o Espírito Santo do lado e ficamos confiando em nós mesmos, na nossa carne, nas nossas atitudes, e deixamos, na hora da nossa aflição, na hora da nossa dificuldade, na hora da pressão, a gente age com a nossa carne, ao invés de clamar: Espírito Santo de Deus, venha ao meu encontro, age por mim, me instrua, né? Me ilumina, para que eu tome meus passos certos. Então, lendo esses versículos, eu pude entender claramente, porque a gente entende, aí a gente acaba esquecendo, a gente entende, a gente acaba deixando. Eu pude entender claramente a necessidade que o homem tem do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é como se não estivesse na nossa mãe, quando é criança, né? A mãe, para mim, era tudo, né? E um pouquinho que eu ficava sem ela, eu ia um pouco chorar. Eu já ficava desesperada. E nós não podemos esquecer do Espírito Santo. Ele é tudo para a gente. E ele é, quando a gente sai pela manhã de casa, a gente tem que entender a necessidade que o homem tem de estar sendo dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Então, nessa noite, eu e você precisamos entender de que maneira ou de que forma, né, a gente se apega ao Espírito Santo, consegue estar em sintonia com o Espírito Santo.
Meu Deus. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o pedirem. De que maneira nós pedimos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha sobre nós? Existe outra maneira, né? É na internet, Google, me enche o Espírito Santo. Tudo aqui agora é o Google, né? Qualquer dúvida que a gente tem quando está dialogando com a pessoa outra, a gente fala no Google. Pera lá, o Google era uma teima que dá dentro de duas pessoas, agora o Google desmonte tudo a sério. Mas lá no Google não nos enchemos do Espírito Santo. Então, aqui esse versículo diz: se a mãe, né, quando o filho pede, principalmente a mãe, né, ela dá sempre aquele jeitinho. Quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Só que eu fico imaginando, irmãos, eu fico pensando comigo que o Espírito Santo, ele está ali, sabe, do lado. Agora a gente vai precisar de mim. Agora a gente vai falar. Agora a gente vai agir da maneira como precisam dele agir. Mas aí ele veio correr para o mundo. Aí ele veio correr para a raiva. Aí ele veio correr para a ação da carne. Aí ele veio agir com a maldade. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele aprende a ter paciência. O crente cheio do Espírito Santo, ele aprende a controlar e frear a boca. O cristão cheio do Espírito Santo, ele aprende a esperar a hora certa para resolver as coisas. O cristão cheio do Espírito Santo, ele aprende que aquilo que ele queria não aconteceu porque não era a hora de acontecer. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, e como que nós enchemos o Espírito Santo? Orando, indo para o altar do Senhor. Tem hora que eu olho e falo assim: mas Jesus, o que o Senhor tem comigo, né? O que o Senhor tem comigo? O Senhor pode me acordar e não lugar para fazer eu orar. É o Espírito Santo. E se eu preciso vencer batalhas grandes, talvez seja só nesse horário. Os cavaleiros pregadores dizer que às 3 horas da manhã, todos pensaram: eu tenho perto aqui. É uma cidade grande, né? Levanta 3 horas da manhã, olha por aquela visão linda lá onde eu moro. 3 horas da manhã, olha para aqueles filhos lá de cima, você estava de paciente paradinho. Diz que até os demônios param, você estava indo dormir. Mas o Senhor Jesus acaba me acordando nesse horário, e às vezes já teve hora que eu acordo correndo assim, eu falo: Jesus, mas o que é isso? Você me acordou hoje de novo, né? É orando, Deus. É orando. Que a gente vence a batalha do filho. Né? Os filhos precisam de algo e muitas vezes não é dialogando com eles, né, Gabriela? Dialogando, batendo aquele papo. É com o Espírito Santo que dialoga. Muitas vezes a gente precisa falar algo para os nossos filhos que conversando não vai dar certo. É orando, falando com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai lá e resolve isso com eles. Então, irmãos, se a gente quer, e o que eu estou falando aqui é aquilo que você já ouviu lá atrás, e que a gente para e não põe em prática. Às vezes a gente tem costume de fazer algo que a gente gosta muito, aconteceu hoje, eu fiz algo tão gostoso hoje, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer depois da manhã, já faz um pouco menos, depois da manhã um pouco menos. É igual atividade física. Primeiro dia vai uma beleza, né? Depois começa a faltar. Então, falando, pregando sobre isso de novo. A gente procura os assuntos e a gente fala: a gente vai repetir os assuntos de novo. Porque o Senhor está querendo que nós lembremos dele de novo. Porque nós estamos em falha novamente naquele assunto. Então, irmãos, para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos orar. Orar mais e falar menos. Quantas vezes nós ouvimos os nossos pastores quando pregam, nós falamos: irmãos, orem mais e falem menos. Orem mais e achem que é Deus. Deixa Deus agir. Então, quando nós estamos de verdade na unção do Espírito Santo, nós saímos da nossa carne e nós morremos pelo Espírito Santo. De que mais forma a
Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é, irmãos. Ainda bem que eu coloquei o versículo na minha folha. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados e o seu rosto, os vossos pecados do seu rosto. Está errado. Deixa eu procurar aqui. Isaías 59:2. É isso mesmo, pastor. Também eu tenho pastor. Escrevi algo errado, coisa errada. Vocês viram tanto que eu sou boa para me pregar. É só o Espírito Santo. Né? Isaías 59, versículo 2. É isso mesmo. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não os ouçam. Então, irmãos, eu preciso orar, mas quando eu oro, a oração me direciona. Não tem como eu ser um crente fervoroso na oração e ficar fazendo coisa que me afasta de Deus, que me afasta daquilo que me enche do Espírito Santo. E aqui nesse versículo, Isaías deixa algo muito claro: que os nossos erros, as nossas falhas, o nosso pecado nos afasta do nosso Deus, nos afasta de sermos cheios do poder de Deus, da unção e do Espírito Santo de Deus. E o que há? É um pé. É um pé. Igual aquele rapaz que encontrou com Jesus. Eu cumpro com todos os mandamentos. É bonito a gente falar: eu não bebo, eu não fumo, eu não fico por aí paquerando, sou paquerando, né? Então, é fácil. Mas e minha boca? E minha língua? Ai, irmãos, como nós pecamos com a nossa língua. Como nós pecamos com a nossa língua. Hoje, logo de manhã, conversando com uma pessoa, eu já... Nossa, fulano fez isso, né? O Espírito Santo. O que você tem de falar isso? Para que você está tendo esse comentário? O que você está aprendendo com isso? Se esvaziando do Espírito Santo. Irmãos, e como nós fazemos isso? Então, nós que dizemos que somos cristãos, a gente tem uma mania de olhar e falar assim: eu não tenho. Eu não estou por aí fazendo nada. Irmãos, nós perdemos tudo. Perdemos tanto tempo olhando o Google, né? Olhando o YouTube. Alguém antes falou assim para mim: ah, você não tem isso porque você não entra no TikTok. Mas está funcionando ainda? Está funcionando. Porque graças a Deus o meu não funcionou. Deixei, não quis funcionar. Né? Porque ali nós falamos tão mal das pessoas. As pessoas postam umas coisas ali e a gente olha e puf, a língua para fora. Né? E não cabe a mim, irmãos. Não cabe a mim. Ah, de vez em quando o Gabriel, ele olha e fala assim: mas que bonito, ele olha, falando mal dos outros. Ele pega e ele corrige. Tem dia que eu fico com vergonha de eu pegar ele. Só está assistindo essa pessoa de novo, mãe? Né? Nos afastando da unção. Nos afastando. Houve tempo, irmãos, que a glória de Deus que me libertou, que ao invés de eu estar brincando com o filho meu, eu estava sentada no sofá vendo televisão correndo. E aí ele ficava bravo pensando que não estava comigo, porque eu não queria perder o fio da meada, como diz o ditado. Então, nos afastando do que nos afasta. O que nos afasta de ser cheios do Espírito Santo de Deus? Coisas corriqueiras, irmãos. Coisas pequenas. Coisas que machucam. Coisas que magoam. Eu magoo, eu piso no calo do meu irmão. Eu cutuco o irmão. Falo mal. Às vezes eu tenho procurado. Quando eu olho coisa até de cristão, porque agora na internet tem um monte. E aí eu olho e falo assim: ah, mas isso não está parecendo coisa de cristão. Às vezes faz comentário e fala: ó, não vou falar nada, nós não é a pessoa, nós não estamos vendo essa pessoa. Então, irmãos, se eu orar fervorosamente
somando. Os grandes, às vezes, nós achamos feio. E quando nos vê, nós tomamos posse dele e nós ficamos vazios do poder de Deus. Existe mais uma coisa, irmãos, que nos ajuda a conhecer cada dia mais o Espírito Santo e nos estar cheios dele, que é a palavra do Senhor, nos alimentando da palavra. Acontece muitas vezes eu estar lendo a palavra e o sono, na verdade, que quando é que é o sono, né, Marta? O sono vem, mas eu falei essa semana no sono, mas eu durmo uma lenda aqui. Mas a gente precisa nos alimentar da palavra. Irmãos, se a gente fizer uma pergunta, quem aqui ora? Quem aqui lê a Bíblia? Misericórdia, né? Porque não dá tempo, pior que vai dar sono. Mas aquele jeitinho de ver o que a gente queria ver. Deixa eu ver o que a Carol postou hoje. É o que a gente mais faz logo que levanta. Deixa eu ver se postaram algo escroloso para me analisar. Mas é a Bíblia. Como diziam as crianças, né? Quando eu pedi quando falava essa palavra, quantas vezes, irmãos? Quantas vezes trocamos a palavra do Senhor para ver filmes? Eu até vejo filme, você é visto. Mas primeiro, aí meus padrinhos falam assim para mim, senta aqui. Ou não, minha leitura está atrasada. Eu vou ler. A gente tem que tentar, pelo menos tentar corrigir. Eu atrasei minha leitura. Proibido, não é proibido para o filme. É proibido ir lá assistir um negócio lá no cinema. Fui essa semana, que é um filme que eu gosto, né? Mas primeiro, irmãos, como é que está a nossa vida com o Senhor? Aquele filme A Forja, eu assisti ele novamente essa semana. Gostei mais de assistir a segunda vez do que a primeira. Mais a segunda. Prestei mais atenção nos detalhes. Quando aquele menino junta todo o videogame dele, né? Porque aquele homem que foi um anjo usado por Deus ali no filme para falar com o menino, ele falou que ele jogou de lado. Aquele jogo que custa caro, esqueci o nome. Golfe. Ele falou assim, para ser cheio de Jesus, do Espírito Santo, tem hora que a gente tem que renunciar a algo. E eu renunciei no golfe. Então, ele poderia ter aprendido que jogar golfe, ele falou, foi distanciando. Mas primeiro precisa estar cheio. Igual comida, né? A gente não sai sem encher a comida, né? Senão lá não vai passar fome, não é assim? Mas se está vazio, daquilo que mais necessita, a gente deixa. E como a gente deixa? Então, irmãos, alimentar da palavra também mantém a gente cheio. Cantar louvores, né? Diz que se passar na frente da casa de uma irmã minha demora na igreja, eu falei isso na internet, gente. Vão me processar. Se ela sente uma luz que já não deve da cara do louvor, come quente, né? Enchendo do Espírito Santo. Enchendo do Espírito Santo. Agora está rindo de mim. Porque ela me corrigiu agora. Tem mais gente para me corrigir. Ela estava aumentando. Aí elas não falaram, mas o que você fez estava feio. Naquela época, ela falou nos quarta-feira. Ela falou, mozer. O irmão veio da igreja porque era o dia do irmão, né? Então ela confessou. Eu falei, é tua cor, hein? Falei para ela. Então, irmãos, ao invés de ouvir uma música do mundo, que ainda tem crente que ouve, tem muito crente que ouve música mundana. Muito. Esses dias, voltando na internet, que a gente vai lá ver tudo que fazem, né? O jovem colocou. Aí eu falei, mas tá quieta, né? Pastor, vai ouvir lá. Gente, quem acha que é meu Gabriel que está postando umas coisas nele, não, né? Estou confundindo, meu filho. Então, amigo Gabriel, coisa dele na internet tem parecido com o seu. Eu pensei que eu vou chamar o Gabriel, que está postando um monte de coisa lá. Mas é muito parecido com o nome do negócio de vocês na internet. Aí eu corri lá, né, e vi aquilo, eu vou ficar quieta, né? Mas aí fui lá no zap. Mano, a letra dessa música é bonita, eu também acho bonita dessa música. Mas olha, não põe não, só um cantor buscou lá nas trevas isso aí. Não faz isso não, filho. Você tem coisa boa para pôr nesse lugar aí. Põe a coisa boa.
causa da nossa boca. Tem muitos versículos bons aqui que falam sobre estarmos firmados na palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Por não pecar contra o Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não há parte da tua boca a palavra deste livro. Então existem muitos versículos que insistem que nós precisamos estar pautados na palavra do Senhor, para não esfriarmos. E para completar, eu quero ler um versículo falando sobre a palavra, sobre Abacuque 3:2. Eu não me achou Abacuque aqui na Bíblia, eu não marquei. Quem achar pode ler para mim. Abacuque 3:2. Vamos ver quem ganha na corrida. Eu costumo marcar, eu marquei. Abacuque 3:2. Achei, ganhei com vocês. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te, Senhor, da misericórdia. É uma oração que ele está destacando sobre a palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Isso tirou do meu coração, guardei ela e toda novidade. E lembra-te da tua misericórdia. Lembra-te, Senhor, de falarmos conosco e nos lembrarmos que nós estamos esquecendo de praticar a oração, de praticar os costumes corretos e de orarmos dentro da tua palavra. Então, irmãos, a palavra que eu tenho para mim e para você nesta noite é lembrarmos de que Jesus Cristo, quando subiu de volta aos céus, ele deixou o Espírito Santo. Lá em Atos fala, né, sobre naquele dia em que desceu lá em Pentecoste o poder do Espírito Santo e que encheu todo aquele lugar, encheu toda aquela casa. E nós não podemos deixar o poder do Espírito Santo ir embora a hora que nós limpamos os nossos aparelhos, a hora que nós somos confrontados, a hora que nós estamos dirigindo lá na rua, a hora que acosta no casamento, aquele dia que aperta lá dentro de casa, na hora que alguém pisa no nosso carro, na hora que as coisas ficam difíceis, nós não podemos esquecer, irmãos. É 24 horas. 24 horas nós precisamos estar voltados ao Senhor, lembrando-nos de que nós somos cheios, não do que quer que a gente seja. Nós precisamos estar ali em espírito de oração. Quantos nossos pastores insistiam no passado que nós deveríamos ficar em espírito de oração? Lembra desse pedido que os nossos pastores faziam na igreja para nós? Filho, fique em espírito de oração. Está trabalhando, está orando, está lavando louça, está varrendo, está dirigindo, está limpando. Espírito Santo. Porque, irmãos, se nós não fizermos isso, a gente vai dar patada, a gente vai dar uma resposta, a gente vai dar uma palavra de alegria, a gente vai deitar. Porque nunca houve um tempo onde o ser humano está tão perdido quanto agora. A cabeça do ser humano está tão confusa, está tão perdida, está tão cheia de problema, que se nós não ficarmos grudados no Espírito Santo, nós vamos o aguardar para aparecer. Amém? Eu convido vocês a ficar de pé neste momento. Isso é pode participar. Deus amado, Deus querido, aviva-nos, ó Pai. Aviva a tua igreja, Senhor, na face da terra. Aviva o teu povo, Jesus. Pai, nós colocamos sempre o Espírito Santo
lá. Nós achamos que somos capazes. Eu sou cristão, então eu sei ir lá e dar a resposta. Senhor, aviva-nos, ó Deus. Tira a maldade, Senhor, que faz o Espírito Santo ficar do lado. Ele não é maldoso. Tira, Senhor, as palavras ruins, cruéis, maldosas, que muitas vezes nós usamos até contra o nosso próprio familiar.
dias para cá eu comecei a falar dele, alimentar nossa alma. E a gente não falava sobre a alma, o pastor pregou. E a gente conversou lá no fundo. Então eu tenho também lembrado disso. Eu corrijo essa alma que está em dentro. Não deixa ela pôr coisas que não devem para fora. Perdoa. Quando eu olhava, o Senhor despertou isso. Perdoa, irmãos. Não leve em consideração. Limpa. Limpa, o Espírito Santo está dizendo para nós. Limpa. Arranca. Porque senão ele não atua. Ele não atua. Se você ficar agindo como homem carnal, como mulher carnal, ele não vai atuar. Então é melhor limparmos. Porque senão estamos buscando em vão. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus, amém? Obrigado, Senhor. Glória a Ele. Pela honra, irmãos, só uma recado antes de a gente encerrar. Nós estamos chegando ao mês de dezembro, terminando o ano. Eu creio que o Augusto deve agora nos próximos dias fazer a escala de limpeza da igreja para o ano de 2025. Então, assim, eu pretendo continuar com a minha escala. Gostaria que os irmãos que estão na escala continuassem e que novas famílias também aderissem a esse trabalho. É uma bênção estar aqui. Hoje nós estivemos aqui, a Lei de eu, fica limpeza do tempo, lavando para fora, tá? Muito bom, ter o privilégio de fazer esse trabalho. Se você não participa e quer participar, procura um ou outro, você deve, já no início do mês de dezembro, já começar a planejar a escala do ano que vem. Fala, olha, eu gostaria de participar da escala. Se você não quer pegar um dia para a sua família, não é? Porque assim, nós temos hoje, acho que são 4 equipes, né? Cada semana é uma equipe que faz. Uma semana é a minha família, outra semana é a equipe dos jovens, outra semana é a irmã Lígia que faz, depois tem a irmã Fabiana que faz também. Então, são família do Mojair. Né? Então, se você quiser, eu quero pegar um final de semana para a minha família. Né? Você pode fazer no sábado, pode fazer no domingo, né? Depois da remuneração, pode fazer na sexta-feira, do jeito que ficar mais fácil na sua agenda. Mas para que a igreja esteja sempre limpa, sempre bem cuidada, e você procura o hoje, então coloca o seu nome, olha, minha família vai participar. E aí vai montar a escala no ano que vem e vai colocar a sua família lá. Se você não tem como assumir no final de semana só da sua família, mas quer ajudar, então diga aí assim, ó, me integra aí alguma equipe que já está fazendo, eu quero ajudar também. Amém? Para que a gente possa continuar com esse ministério, para manter o serviço em ordem, sempre limpo. É muito bom chegar na igreja e encontrar tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo certinho, não é? Todos gostam, mesmo ou não? Alguém gosta de chegar e comprar um pouco empoeirado, né? Os lixos lá derramando, né? Uma ilha suja, ninguém gosta. Então vamos todos participar, que aí não fica pesado para ninguém e todos têm o mesmo privilégio. Amém? Então procure conosco e se candidate a esse ministério também muito importante na obra do Senhor. Muito bem. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade tão preciosa de estar na tua presença. Obrigado por nos receber aqui, por permitir-nos, ó Senhor, que louvássemos o teu nome através dos nossos louvores. Obrigado por falar conosco pela tua palavra. Obrigado pela tua presença entre nós. E agora, Senhor, despede-nos em paz, leva-nos embaixo da tua graça. Abençoe a semana de cada um, ó Deus, dando a provisão, ó Deus amado, em todas as áreas da vida: sentimental, emocional, espiritual, material, moral, física. Que possamos ser sustentados pelo Senhor, testemunhar da tua graça, falar do teu amor, anunciar o Evangelho e sermos, ó Deus bendito, missionários engajados na tua obra, por onde andarmos em tudo que fizermos, ó Pai. Fica conosco, leva-nos debaixo da tua graça, em nome de Jesus. E agora queremos ter a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada